Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 21 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 6 horas e 1 minutinho dessa madrugada de quinta para sexta-feira. Está quase na hora de gritar o famoso sextou, não é? Para aqueles que não trabalham amanhã, hoje é dia de curtição à noite, né? Mas se você for como eu, que trabalha de domingo a domingo, não tem sextou, nem sabadão, nem domingo. Se a minha vida não serve para servir, ela não serve para coisa alguma. Eu já encontrei o meu caminho. Deus seja louvado. Deixa eu ver, hoje é dia do quê, hein? Da estrada da passagem de Julier, na Suíça. Quem foi Julier? Vocês sabem quem foi Julier? Deixa eu ver se eu descubro quem foi Julier. Nossa, é uma estrada muito assim, ó. Cheia de curvas. Linda, né? Olha, no meio da... Vale a pena. Se você quiser pesquisar, Estrada da Passagem de Julier, na Suíça. Agora, por que será que tem esse nome, hein? Depois eu vou pesquisar, senão vai tomar muito tempo aqui. Aqui de onde eu falo, na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, nós estamos com 23 graus nessa madrugada. A mínima hoje vai cair para 17 graus. Há um alerta para todo o sudeste de ventos para essa sexta-feira. Principalmente assim na área litorânea, né, do sudeste do país. Então fiquem espertos aí. A primeira notícia era aqui de Peruíbe para cima, mas agora já estão falando que é todo o sudeste e um pedacinho do sul também vai sofrer com as tempestades e com os ventos desta manhã. Então, desse dia. Então hoje a mínima 17, amanhã a mínima 16. Então vai ter uma virada de tempo aí. Eu já percebo porque a respiração já fica difícil, né? E aí para mim é fácil detectar que vai ter mudança de tempo. Amém. Eu tô aqui, né, falando da Praia Grande em São Paulo, no Brasil, um pedacinho do céu bem na terra. Deixa eu falar com a minha família linda aqui, que está me dando bom dia. Sônia Lima, querida. A Sônia Lima gostou da brincadeira ontem, né? Graças a Deus, que bom, né, Sônia? Que bom que a gente tem bom humor, a gente pode brincar, né? Tem gente que a gente não pode brincar, não. A pessoa fica brava, leva pro coração, né? Ainda bem que você é do bem. E obrigado por mais uma palavra de bênção que você me mandou ouvir. Glorifico a Deus pela tua vida. Deus te abençoe, minha irmã. Te dê uma linda sexta-feira, viu? Em nome de Jesus. Te amo pra chuchu. Mari, bom dia, querida. Graça e paz. Obrigado, Mari, por se importar. Tô bem, graças a Deus. Acordei hoje com um pouquinho de falta de ar, mas é por causa da mudança de tempo. Nada sério. Mas muito obrigado, meu amor, por se preocupar. Muito importante para mim isso. Me faz muito bem. A palavra de Deus, ela diz que aquele que recebe o profeta com honra, recebe a honra do profeta, né? Que seja assim na sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado. A Mari pede oração pelos seus filhos, pela Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília, pela Yara e pelo Carlos Henrique.
também pelo Jefferson e por todas as famílias que estão aqui no mural. Pastora Tati, querida, meu orgulho, minha parça, minha conselheira, minha sister, linda da minha vida, que orgulho ter você aqui, é uma honra. Obrigado pela sua presença, bom dia, graça e paz para você também, querida. Deus abençoe. Missionária Silvia também. Bom dia, P. Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia, filha. Como é que você tá? Tá bem? Como foi seu dia? Marli, querida. Bom dia. Bom dia. Você tá bem, Mar? Deus te abençoe, viu? Te dê um lindo dia em nome de Jesus. Ô, meu irmãozão, Paulo Coelho, como é que você tá, querido? Graça e paz. Deus te abençoe, viu? Te dê uma sexta-feira de vitória, uma sexta-feira de honra, cheia de milagres do Senhor, em nome de Jesus. Nath, querida da minha vida, bom dia, graça e paz. Te amo, viu? Deus te dê uma linda sexta-feira, em nome de Jesus. Elvira, meu amor, bom dia. A Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia, sempre muito carinhosa, pedindo pela minha vida e pelo nosso ministério. Nira, minha carioca predileta, o cabelo mais lindo do mural. Tudo bem, Ni? Como é que tá a fiota? Como é que foi seu dia? Espero que tenha sido tudo bem, graças a Deus. Te amo em Jesus, viu? Em nome de Jesus. Uma linda sexta-feira para você. Amém, Nath. Obrigado. Glória a Deus. Amém, Paulo. A todos nós, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Hoje é aniversário, 29 anos, tem a sua idade. Como que ela pode ser sua filha e ter a mesma idade que você, Nira? Que Deus abençoe. Como é o nome dela? Vamos orar. Colocar a vida dela hoje diante do Senhor. Escreve aqui. Em nome de Jesus. Sim, vamos agradecer a Deus pela sua vida, pela vida dela. Se não fosse você, não tinha ela, né? Amém. Glória a Deus. Dos que me deram um bom dia. Mas você é uma menina. Cara de menina mesmo. A todos os que me deram um bom dia, eu devolvi o bom dia. Aos que deram um bom dia coletivo, que vocês se cumprimentem aí na bênção de Deus, como corpo de Cristo, que isso alegra o Senhor. É Kessia Cristina, olha que nome lindo. Que nome lindo. Bom dia, Márcia, tudo bem? É que você não me deu bom dia, você deu bom dia a todos. A todos é a todos. Te amo, uma linda sexta-feira para você, querida da minha vida. Vamos lá? Vamos dar início? Estamos chegando ao final do livro de Atos, capítulo 26, hoje de 28, né? Terça-feira a gente termina o livro de Atos pela segunda vez já. Que bênção, né? Desculpa hoje um pouquinho a tosse, tá, irmãos?
Vou tentar falar um pouco mais baixo para forçar um pouquinho menos. Vamos lá. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Deve ter feito assim, né? Rei Agripa, considero-me feliz por estar em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus em fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. E minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras e persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levanta-te, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-lo das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crê nos profetas? Eu sei que sim.
Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Forte isso, hein? O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Amém. A gente continua hoje na mesma discurso de ontem, né? A gente falou ontem sobre o ódio gratuito, às vezes espiritual, como foi com Jesus. Jesus foi odiado não porque fez mal para alguém, mas porque contestou aquilo que Paulo acaba de dizer aqui, né? Que todos vocês se conversam. O rei perguntou para ele: você acha que em tão pouco tempo de conversa você vai me converter? Paulo disse assim: eu espero que não só em pouco tempo ou em muito tempo todos vocês se convertam, mas sem essas algemas. Irmãos, isso é profundo demais. Isso é profundo demais, porque você precisa de uma experiência com Cristo. É muito interessante lá em cima o discurso que Paulo começa. Ele começa dizendo que Deus prometeu para ele que o livraria de todos os inimigos. Porém, quantas vezes Paulo foi preso? Quantas vezes Paulo apanhou? Não é? Quantas vezes foi apedrejado? Quantas vezes naufragou? Foi mordido por uma cobra? Passou por perigos na cidade, no campo? Correu risco de ladrões? Correu risco de tudo quanto é tipo? Mas a promessa inicial de Deus é que não se preocupe, eu vou te livrar de todos eles. E livrou. A cada um é dado segundo aquilo que pode suportar, não é? Paulo era um homem forte. Paulo podia suportar grandes coisas que talvez nenhum de nós aqui tivesse condições humanas ou psicológicas de passar. Mas quando ele diz isso para o rei: eu espero que todos vocês se convertam um dia, cedo ou tarde, mas sem essas algemas. Paulo estava se referindo não só às algemas que ele estava, mas também àqueles que estavam levando ele à prisão. Porque mais uma vez, em mais um capítulo, a gente ouve as autoridades máximas dizendo: não vejo nada contra este homem. Não há motivo para que este homem seja morto. Não há motivo para essas acusações. Não são acusações de morte, são acusações religiosas. Mas a influência da religião na vida das pessoas causa sentença de morte. Eu conheço muitos ministérios que dizem que se você sair daquela igreja, sua vida vai acabar, sua família. Você sabe que quando eu saí da vida religiosa, eu pertencia a um grande ministério que eu amo até hoje, né? Tem meu pai, minha mãe espiritual ali, e eu não vou falar mal deles nunca, mas também não vou aceitar os erros que cometem, né? Então, quando a gente não concorda com a autoridade, a gente não pode se levantar contra. É interessantíssimo você ver Jesus chamando Pilatos de Senhor. Não te toca o coração? Deus, sendo humilde
e reconhecendo que aquela autoridade foi levantada por Deus. E ele chama Pilatos de Senhor. E aqui, Paulo chama as autoridades de Vossa Excelência, de Senhor, mesmo sendo o homem chamado de Deus, demonstrando toda a humildade que nós devemos ter. Mas na religião não é assim. A religião, ela vai fazer com que você idolatre homens. Não ame. Amar é uma obrigação. Amar, eu te amo, por isso eu estou aqui. Amar, a maioria me ama, por isso está aqui. Mesmo sabendo que em mim não há poder algum, mas que eu estou aqui na função apostólica de te levar a ter um encontro com Cristo, que pode fazer todas as coisas na sua vida. Mas aquelas prisões que Paulo se relata é sobre a religião. E eu tive, em 2018, logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, minha mãe faleceu. E na noite seguinte, uma pessoa da igreja que eu frequentava, da religião que eu frequentava, e eu já tinha saído há anos. Eu era bispo naquela igreja. E uma pessoa ligou para minha irmã, que não era tão firme na fé, nunca foi, e disse para ela assim: tá vendo? Sabe por que sua mãe morreu? Porque você saiu da igreja. Porque vocês saíram desse ministério. Então são coisas que não dá para admitir. Não dá para admitir que... Eu não sei quantas pessoas já tiveram essa experiência, mas quando você faz parte de uma religião e você muda, às vezes até da mesma religião, só para uma outra igreja, você passa a ser... deixa de ser irmão e passa a ser inimigo, né? Eu mesmo, quando eu saí do ministério, fui proibido. As pessoas foram proibidas de conversar comigo, de falar comigo, de me seguir. E isso a gente ouve, eu vejo relatos diários nas redes sociais, das quais eu faço parte, porque a religião é isso, né? A religião é a prisão que Paulo tenta dizer. Que vocês se convertam, mas sem o peso dessa prisão. Se convertam sendo vocês mesmos. Porque Cristo não quer uma hipocrisia. Cristo não quer aquilo que você entrega forçado. Que você vista uma roupa que você não quer vestir porque você aprendeu que assim você agrada a Deus. Que você não possa ter uma certa vaidade, você mulher, porque Cristo não gosta. E na verdade quem não gosta é o dono da religião. E tudo isso tem um nome: escravidão. E por que você cumpre? Por quê? Nós temos uma das igrejas mais tradicionais, uma das religiões mais tradicionais do cristianismo aqui no país, uma das maiores, que proíbem os seus membros de tomar banho de roupa. Aliás, sem roupa. São obrigados a tomar banho de maiô. Porque eles dizem que se Jesus voltar e você estiver tomando banho nu, você vai ficar. Eu não posso aceitar esse tipo de situação. Eu respeito. Cada um fica onde está, mas não é nisso que eu creio. Quando Paulo diz que vocês sirvam e se convertam, mas sem essas algemas, Paulo está querendo dizer que vocês sirvam a Cristo sendo vocês mesmos, sem hipocrisia, sem forçar uma barra, sem forçar uma situação, sem fazer de conta que é o que não é, assumindo, sabe? Assumindo, eu sou isso, eu sou assim. E aquilo que não for bom para Deus, Deus vai mudar no meu coração, porque eu não tenho força para mudar. Agora eu não vou mudar para ser aceito em um grupo. Eu não vou sacrificar a minha vida para agradar um líder. Eu tenho um pastor, Jesus. Jesus é o meu pastor. Ele vai levantar, ele mesmo disse: eis que te darei a vocês pastores, homens de bem, né?
para guiá-los, mas o nosso pastor é Jesus. Então precisa se ter um bom senso. Na quarta-feira, a Silvia falou sobre os bereanos, que era um povo que tudo que Paulo pregava, eles iam checar nas escrituras para ver a veracidade daquilo que era feito. E infelizmente na religião não é feito isso. A religião ela é feita de uma forma com que você acredite cegamente naquilo que o líder, que é uma espécie de Deus, diz. Eu quero te falar, meu irmão, pastor, padre, papa, bispo, ele não é mais amado por Deus do que você. Ele não é uma autoridade espiritual na sua vida. Ele é uma autoridade espiritual, mas não é na sua vida. Você não precisa dele para viver, você precisa de Cristo. Você precisa da igreja. Você precisa da comunhão. Você precisa de oração, jejum. Respeitar os constituídos por Deus, mas eu não posso aceitar o erro. Eu não posso passar de olhos batidos àquilo que está sendo feito feio. Eu preciso denunciar. Esse negócio de não julgueis só está na Bíblia de fariseu, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve estudar as Escrituras. Então o meu pedido a você, mais uma vez, que você tome muito cuidado quando você se envolver com uma religião. Eu sei a importância que a religião tem na vida de uma pessoa, tanto para construir como para destruir. Jesus é liberdade e não tem nada a ver com religião. Nada. Ah, mas é lá que eu ouço falar dele, porque é lá que você procura ele. Porque se você procurar ele no quarto da sua casa, no quarto de oração, sozinho, como diz a palavra, fechar a porta, fechar as janelas e orar, você vai ter a maior experiência da sua vida. Deixar de congregar é uma bobagem, é uma delícia congregar. Fazer isso que nós estamos fazendo é congregar. É muito gostoso. A Nath está falando que passou por tudo isso. Nós passamos, né, Nath? Nós que já tivemos essa experiência. A religião, ela não agrega. Eu gostaria muito que você encontrasse Jesus e não dependesse mais de ninguém. Que você tivesse um grupo, e o grupo é a religião, um grupo de pessoas que eu amo, que me aceitam como eu sou, do jeito que eu falo, do jeito que eu ando, porque entendem que se há algo de errado em mim, Cristo vai mudar, o Espírito Santo vai me incomodar, senão eu não acredito. Se um homem precisa ficar pegando no meu pé, me ameaçando, se eu não fizer isso, eu não posso fazer aquilo, se eu não for assim, eu não posso, eu não serei. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho do amor. Não é esse o caminho de Cristo. Que a gente se converta sem julgamentos. Que a gente possa ser quem nós somos. Que você possa fazer a sua tatuagem sem ter que ficar perguntando para alguém se você pode ou não. Que você possa pôr o seu piercing sem ter que pedir autorização para alguém se você pode ou não. Claro que com bom senso, né, meu irmão? Não vai fazer tatuagem do nome do seu namorado que você é nécio, né? Nem da sua namorada. Nem vai fazer o desenho de um demônio, né? Mas tenha liberdade de viver a sua vida e ter as suas experiências, porque a nossa passagem por aqui é muito curta. Para que você perca tempo, muito tempo, dentro de uma religião, para que depois você descubra, como Paulo descobriu, depois de matar tantos cristãos, depois de prender tantos cristãos, ele descubra que nada daquilo agradava a Deus. Pensa nisso. Amém?
nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã de sexta-feira. A noite foi embora, a madrugada passou. Ao nascer de um novo dia, o renovar da esperança, o renovar das tuas misericórdias, a força nos é restabelecida. O Senhor nos dá a oportunidade de um novo dia, de fazermos certo aquilo que talvez ontem tivemos feito errado. Nos dá hoje a oportunidade de pedirmos perdão, de nos arrepender, de buscar o Senhor em espírito e em verdade, de entregar a nossa vida somente ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é Deus de oportunidade, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Existe tanta coisa em nós que precisa ser mudado, Pai. Tanta coisa. E ainda assim o Senhor para nos ouvir. Ainda assim o Senhor dá atenção às nossas orações, assim o Senhor ouve. A palavra diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo a nosso favor, pegando as nossas más palavras de oração e transformando de uma forma aceitável ao Senhor, levando até o seu trono. Bendito seja o nosso Senhor. Existem muitas coisas que nós não vemos, mas que decidem a nossa vida. Aliás, a maior parte das coisas que nós não vemos são aquelas que decidem a nossa vida. Por isso precisamos tanto do Senhor, Pai. Nós declaramos nessa manhã a nossa total dependência a Ti. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor é praticamente impossível. Como Moisés declarou, se o Senhor não for, eu não vou. De que me adianta? De que me adianta todo esforço humano? De que me adianta toda a devoção humana, se o Senhor não estiver comigo? Meu Deus, filho. Por isso, nesta manhã de sexta, Pai, nós queremos usar o nosso primeiro fôlego de vida para louvar o Teu nome, para Te adorar, para Te agradecer e para declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declarar Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir. O Deus da nossa vida e da nossa salvação. Santo, 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 Santo é o nosso Senhor. Nós declaramos a Ti a nossa fidelidade, Senhor, declarando que jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Que somente diante de Jesus Cristo entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. Cumprimos, meu Deus, hoje o nosso envio apostólico, a nossa missão de pregar às nações de que existe um Deus pela sua vida. Um Deus que deseja a sua alma, que quer enxugar as suas lágrimas, que quer colocar uma porta onde não existe porta, que quer colocar um caminho onde não existe caminho, que quer te dar esperança onde você não consegue mais enxergar esperança. O nome desse Deus é Jesus Cristo. Senhor, Senhor das nossas vidas, único Senhor. Ele morreu por nós na cruz. Todo o seu sangue foi derramado como a cédula que pagou as dívidas dos nossos pecados. É pelo sacrifício de Cristo que hoje nós podemos ser. Não que nós mereçamos ou que somos especiais, mas o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, fez que nós que não éramos passássemos a ser chamados filhos de Deus. Hoje somos filhos, herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus através de Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, prostrado aos Teus pés, Senhor,
Nós clamamos pela tua misericórdia, clamamos pelo teu perdão. Nós te pedimos, Pai de amor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Tira, Senhor, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos nesta sexta-feira a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável, e que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. E que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a sua obra de milagres. Pai, eu te peço nessa sexta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Abençoa todos os que estiverem ao seu redor neste dia, Pai. Dá saúde ao meu filho, dá alegria, dá paz. Cumpre nele, meu Deus, os seus propósitos. Livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, do preconceito. Quando eu oro pela vida do meu filhinho, eu oro pedindo também, meu Deus, por todas as nossas crianças com autismo. Peço pelo Rodolfo, peço pelo Tutu, peço pelo Heitor, pelo Theo, peço pelo Derek. Que o Senhor dê o desenvolvimento neurológico necessário, meu Deus, diariamente a cada um deles. Nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um deles, por nos ensinarem tanto, a cada dia, uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar a vida. É um privilégio. Que o Senhor cuide deles, Pai, dando saúde, alegria e um bom futuro em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filhinha Bruna. Leve em paz e em segurança para o trabalho, para a faculdade. Traz em paz e em segurança de volta para casa à noite. Livra minha filha do mal. Livra minha filha, meu Deus, da maldade. Dá à minha filha hoje um dia de honra. Dá à minha filha, meu Deus, um dia de graça, um dia de conquistas, um dia de felicidade, com motivos para sorrir. Realiza nela os teus sonhos, realiza os sonhos dela, Pai. Cobre a minha filha com toda sorte de bênção, eu te peço em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a mãe do meu filho, o seu pai, o meu pai. Que o Senhor os abençoe com poder e grande glória. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha irmã Mari, a sua casa e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Márcia, a sua casa e toda a sua família. O Paulo Coelho, meu irmão querido, a sua casa e toda a sua família. A Nath, Pai, a sua casa e a sua família. A Nira, sua casa, sua família.
a sua filha que faz aniversário hoje, meu Deus, a Kessia Cristina. Que o Senhor dê a ela um dia especial. Que o Senhor dê muitos motivos, meu Deus, para a filha da sua filha se alegrar neste dia. Que seja verdadeiramente um dia especial. Que a tua bênção esteja sobre ela, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a pastora Tati, a sua casa e toda a sua família. A Elvira, meu amor, sua casa e toda a sua família. A missionária Silvia, sua casa e a sua família. A Nésia Maria, sua casa e a sua família. A minha irmã Marli Cristina, sua casa e a sua família. Meu irmão Paulo Azevedo, a sua casa e a sua família. A Márcia Silva, a sua casa e toda a sua família. O Agostinho Lomba, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos abençoe com saúde neste dia, Pai. Que o Senhor examine os nossos corpos. Que o Senhor veja se há em nós uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós, meu Deus, um mau funcionamento de um órgão, uma raiz cancerígena, um tumor. Tira dos nossos corpos com o teu braço forte a inflamação, a infecção, a dor, Pai. Em nome de Jesus, age com poder e grande glória. Nós te pedimos, visita os hospitais, visita as UTIs, dá sabedoria aos médicos, guia a mão do cirurgião, abençoa os tratamentos, abençoa os medicamentos, Pai. Os medicamentos que nós tomamos diariamente, medicamentos para diabetes, para pressão, colesterol, asma. Cada comprimido, cada remédio, cada xarope, Pai, que os seus filhos tomarem estejam abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que faça o efeito necessário. Que dê, meu Deus, àqueles que estão tomando medicamento, que é uma bênção que o Senhor nos deu. A ciência é uma bênção que o Senhor nos deu. Bênção que nos cura. Bênção que nos levam ao bem-estar. Abençoa aqueles que tomam antidepressivo, remédios para ansiedade, remédios para o pânico, remédio para a emoção. Abençoa cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor nessa sexta-feira a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos prospere neste dia. Eu te agradeço, meu Deus, por todo o trabalho, por toda a produtividade que o Senhor me deu nessa semana. Te agradeço, meu Deus, pelos produtos entregues, pelos prazos cumpridos. Te entrego a honra, a glória e o louvor, Pai, por cada cliente satisfeito que o Senhor me deu nesta semana. Sem o Senhor seria impossível. Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe também, meu Deus, da mesma forma, com prosperidade, cada um dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor dê a eles, meu Deus, a justa medida. Que o Senhor coloque hoje o pão na nossa mesa. Que o Senhor, meu Deus, faça com que os teus filhos cresçam, prosperem. Que os teus filhos recebam o dom da administração financeira. Que os teus filhos sejam, meu Deus, abençoados pelo teu Espírito e tenham retirado de si, meu Deus, o espírito do consumismo, o desejo de ter aquilo que não se pode ter no momento. Em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor abençoe os nossos professores, os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, na área da segurança. Que o Senhor abençoe hoje os nossos vendedores, profissionais liberais, autônomos. Que o Senhor abençoe os nossos comerciantes. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal. Que o Senhor abençoe, Pai, os nossos empresários. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que trabalham no campo, os corretores. Que a tua bênção de prosperidade, de céus abertos, de portas abertas, de oportunidades, seja liberado hoje sobre a vida de cada um dos seus profissionais que aqui estão. Que a nossa vida profissional seja um louvor ao teu nome. Que a nossa postura profissional pregue o Evangelho, Pai.
Em nome de Jesus. Nos prospera, nos dá oportunidades, Pai. Toda a honra e toda a glória nós entregamos ao Senhor, sempre, 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 para sempre. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família. Declaramos Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, bandeira que cravamos no centro da nossa casa. E declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, como autoridade máxima da nossa família. Declaramos que jamais existirá outro poder dentro da nossa casa que não seja o Senhor. Que nós jamais depositaremos a nossa fé em outros deuses, imagens, senhores ou senhoras. A nossa casa tem um dono, a nossa vida tem um dono. A marca que está sobre os umbrais da nossa casa é a do sangue do Cordeiro. É o Deus que nós servimos. É o Deus que cuida de nós. Por isso eu te peço, Pai, aonde estiver entrando a minha voz, que entre a Tua maravilhosa luz. Que o Teu Espírito Santo leve, meu Deus, a luz que dissipa todas as trevas. Que seja tirado de dentro dos lares, meu Deus, a gritaria, a confusão, a falta de entendimento. Que seja, meu Deus, tirado o vício, a violência, o adultério, o ciúme, a competitividade entre marido e esposa. Que seja repreendido o espírito do divórcio. Que seja repreendido, meu Deus, a desistência, a falta do amor, a mulher estranha, o adultério. Toma conta deste lar, põe a Tua mão, Pai. Coloca a casa em ordem. Converte os corações, põe arrependimento. Trabalha na vida daqueles que partiram. Ensina, Pai. Ensina, meu Deus, a validade da família. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso descansamos em Ti. Sabemos que a nossa casa é bendita. Sabemos que a nossa casa é abençoada. Que não nos faltará jamais nem o grande nem o pequeno, porque nós temos um bom Deus, que conhece cada uma das nossas necessidades e há de supri-las diariamente em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, que cuida dos nossos filhos, que nos dá o espírito da reconciliação, que faz com que haja arrependimento, que faz com que as amizades sejam restauradas. Muito obrigado, Pai. Entra na nossa casa, ela te pertence. Pode entrar, faz a obra que o Senhor achar que deve ser feita. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que se não houver profecias, o Seu povo se corrompe. Então eu estendo as minhas mãos e libero uma palavra sobre a vida dos Teus filhos. A primeira palavra que eu libero de profecia é uma sexta-feira de paz. Sobre todas as coisas, paz. Paz para que você possa decidir, paz para que você possa viver, paz para que você possa negociar, paz para que você possa conversar, resolver problemas, negociar. Que em tudo o Espírito da paz esteja sobre você. Que nada nem ninguém consiga abalar a tua paz. Que o Senhor te dê forças necessárias, suficientes, autocontrole que vem do Espírito Santo, para que você não se deixe levar por provocações, para que você não se deixe levar por pessoas arrogantes, que você não trate as pessoas de acordo com aquilo que elas te tratam, que você não seja um espelho. Cada um entrega aquilo que tem. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Dentro de você existe luz, dentro de você existe amor. Ainda que te fizerem o mal, ainda que te maltratarem, que forem injustos com você, coloque na mão do Senhor. Deus sabe, Deus cuida, assim como você cuida do teu filho, Deus cuida de você. Não faça justiça com as suas próprias mãos, porque a partir do momento que você tomar alguma atitude, a justiça já está feita, Deus não se colocará no caminho. Mas se você perdoar, colocar diante de Deus, é Deus quem vai tratar desta vida.
Eu te aconselho a colocar todos os teus problemas, principalmente os problemas de relacionamento, diante do Senhor. Eu peço para você, em nome de Jesus, que você coloque diante de Deus, no tempo de Deus, tudo o que você está esperando. Problemas na justiça, respostas, valores a receber. Pare de se debater. Não fique ansioso, não fique doente. Tira isso da cabeça. Tira o problema da cabeça, coloque em Jesus toda a tua ansiedade. E você verá os problemas se resolverem um a um, sem que você tenha que fazer força. Porque Deus quer te mostrar que Ele é teu Pai, que Ele te ama e que Ele quer mudar a tua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo ainda que nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a sua vida hoje. Declaro e profetizo que nenhum mal tocará na sua tenda, nem na sua vida, nem na vida dos teus filhos, nem nos teus amados. Profetizo que Deus dá ordem aos seus anjos para se acampar ao seu redor. Aonde você estiver, Deus vai te proteger, Deus vai te honrar, Deus vai colocar caminhos diante de você. Em nome de Jesus, não tema. Não tema, porque Deus é contigo. O Senhor te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia e dos dardos inflamados do maligno. O Senhor é o teu pastor, meu irmão. Nada te faltará. Agindo Deus na sua vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Recebe essa palavra na sua vida, porque ainda hoje você terá muitos motivos para glorificar o nome do Senhor. Você terá muitos motivos para entregar a glória ao Senhor. Recebe essa palavra. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Em nome de Jesus, Pai. A Má Carol pede que nós oremos pelo seu afilhado, Pietro Rosa Lima Seixas, que está em coma há 3 anos. Meu Deus do céu. Jesus, toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Mar Carol, coloque depois mais informações, por favor, para que nós possamos orar. Que Deus tome nas mãos, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pietro sofreu um afogamento em novembro de 2023. Tinha 1 aninho, oh meu Deus do céu. Desde então está em coma. Médicos dizem que depende dele e de Deus. Então nós vamos viver esse milagre. Então essa guerra já não é mais sua. Essa guerra agora é do Senhor e da igreja. Você vai ver Deus agir. Em nome de Jesus, e nós vamos ter muita alegria em ler o seu testemunho aqui. Porque o Senhor vai acordar essa criança. Eu creio.
Se você crer, nós veremos. Não que haja em mim poder algum, eu não sou ninguém, mas eu represento o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. É isso mesmo, Mari. Ele vai acordar em nome de Jesus. Tem uma igreja agora orando por você, minha irmã. Nós vamos vencer juntos. Amém? Pois tira esse capacetezinho aqui e coloca o seu nome, para que a gente possa se relacionar melhor. Tá? Em nome de Jesus. Bom, queridos, hoje às 8 horas da noite nós temos o nosso devocional. Você é meu convidado. O devocional é maravilhoso. Tempo de aprendizado, um tempo que a gente pode conversar. Espero que hoje não apareça nenhum fantasma, né, Silvia? É uma bênção, a gente pode se conhecer mais. É um tempo onde você pode perguntar, pode fazer. A gente se conhece melhor, os irmãos estão ali, né? É um tempo muito gostoso lá no YouTube. A missionária Silvia vai colocar o endereço aqui para vocês. Às 8 horas da noite nós teremos o nosso devocional. E eu quero convidar vocês para sábado às 8 horas da noite, o nosso primeiro treinamento profissional baseado na palavra de Deus. Cristão, treinamento cristão, treinamento profissional baseado na palavra. Nós traremos conceitos que te levarão à prosperidade. Não é pago não, irmão, aqui não é religião, tá? Eu sei que você está acostumado na religião, que até para respirar você paga. Aqui não tem nada pago, aqui a gente faz para ver a tua prosperidade. Depois da sua gratidão, quando a sua vida prosperar, eu sei que você vai ser grato ao Senhor. Então, fique em paz. Eu fui consultor durante muitos anos, fui 3 vezes o melhor coaching do país. Tenho muita experiência de campo para poder te passar. E eu vou começar desde o início, desde o básico do básico. Né? Vamos começar falando sobre os princípios de uma carreira cristã. Como é que você faz para ser abençoado? Por que o homem de Deus prospera? É porque dá dinheiro para a igreja? Não. É porque ele é melhor que os outros? Não. Existem alguns princípios que você precisa encaixar na sua vida. Atitudes que você vai mudar. E automaticamente você vai ver a prosperidade de Deus chegar na sua vida. E o dinheiro começar a sobrar. Não é profecia, não é revelação, é prática. É prática, é colocar a palavra de Deus em prática. Então nós vamos 8 horas no domingo, começar com este ministério, que é um ministério que eu tenho há muitos e muitos anos, que eu sempre cuidei dos empresários das igrejas, de tantos ministérios que me chamavam para ir. E vai ser muito bom ajudar você a encontrar o caminho da prosperidade, né? A errar menos. Muitas pessoas me perguntam, apóstolo, por que servo de Deus prospera? Prospera porque se torna disciplinado. Prospera porque para de fazer o que é errado. Amém? Então sábado nós vamos começar, vai ter apostila, vai ser muito bem feitinho, viu? Vai ser bem bonitinho, tudo de graça, tudo de graça. Nada será cobrado. Vamos fazer as apostilas em PDF, material de apoio para você acompanhar. Vai ser uma grande bênção. Eu não deixaria para trás. Tem gente cobrando valores altíssimos para ensinar muito menos do que aquilo que o Espírito vai nos ensinar a partir de sábado. Tá? Então também lá no YouTube. Então é importante que você se cadastre no YouTube para que você faça parte de todos os nossos projetos que nós temos no YouTube. Tá bom? Não deixa de participar. Você quer prosperar? Quer parar com esse negócio de ficar dando dinheiro na igreja para achar que, na religião, para achar que isso vai te prosperar? Quer aprender na prática? Você sabe que, eu vou te dar um testemunho. Existe uma rede, a maior rede de lanches do mundo. Todo mundo quer ter essa rede como cliente. Todo mundo quer ter essa rede como cliente. Eu trabalho com estamparia.
né? E eu não tenho investido dinheiro em propaganda. Já há algum tempo que eu não invisto, eu faço as propagandas diárias, mas sem investir o tráfego pago. Meu irmão, quantas pessoas não procuram a loja, essa loja, aquela do palhacinho, sabe qual que é? Aquela da letra M. Quantas pessoas não procuram tentando essa loja, fazer dessa loja seu cliente? Pois eu estava na minha casa, bem quietinho, e foram eles quem me procuraram para fazer os uniformes do falei o nome, do dia feliz deles. É aquilo que eu digo, você não precisa mais agir como escravo. Deus tem o melhor para você. Tanta gente deve ir lá direto procurar, eu quero que vocês como meu cliente, mas eu não divulguei nada. E eles vieram até mim, eu fiz a entrega ontem e amaram. Aliás, esse mês foi o segundo trabalho que eu faço para eles. Então, assim, há um caminho de prosperidade. Há um caminho que você precisa aprender. A honra e a glória é do Senhor. E eu quero te ensinar esse caminho de prosperidade. Amém? Então, vem comigo. Sábado às 8 horas começa a Forja AJZ. Se você lembrar de mim durante esse dia, em algum momento, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todo dia. Por favor, né, meu irmão? Abençoa a minha vida e a minha família. E eu quero te dizer que a tua vitória é a minha vitória, a sua conquista é a minha conquista, a sua prosperidade é a minha prosperidade e a sua felicidade é a minha felicidade. Amém? Fiquem todos com Deus, uma linda sexta-feira para aqueles que nós nos formos nos ver à noite. Até já já. E aqueles que nós formos nos ver nos outros dias, a gente se vê por aí, tá bom? Amanhã não tem oração, tá? A oração é só até sexta-feira. Fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui.